Salve, salve, torcida! Voltamos para o nosso canal Vamos Vasco. Meus amigos, o Vasco já joga amanhã novamente aí contra o Resende. Vamos falar desse jogo, vamos falar da volta importante do Luca Orejano. Também vamos falar aqui do Riquelme. O jogador pode estar perto também da volta aos gramados. Vamos falar aqui da situação de reforços, cara. 2 volantes aí podendo chegar ao Vasco, né, cara? Um deles é o chileno Charles Arangues. Tivemos mais novidades, de acordo com o Globoesporte.com, e também o outro era um ex-jogador do Palmeiras que estava na Arábia Saudita. Fique até o final para você entender melhor essas situações, mas já vai deixando o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado a galera que está sempre aí me acompanhando, sempre se inscrevendo no nosso canal. Bom, pessoal, o Vasco joga amanhã novamente aí nessa semana, né, cara? Já perdeu lá na segunda-feira pro Volta Redonda, vai enfrentar o Resende amanhã às 7 horas da noite. Jogo com transmissão somente da Cazé TV. O Vasco vai jogar em São Januário, jogo em casa, né? Com certeza o Caldeirão vai estar lotado para empurrar o Vascão para finalmente conquistar uma vitória em São Januário nessa temporada. E a expectativa é de que o Vasco apresente um futebol melhor, muito melhor do que jogou contra o Volta Redonda, né? Aquele jogo ridículo, né? O Vasco foi amplamente dominado pelo adversário, poderia ter levado uma goleada histórica para o Volta Redonda. E agora a gente espera que o Maurício Barbieri trabalhe, né, cara? Que ele faça o que ele não fez até hoje, que é corrigir esses defeitos do sistema defensivo do Vasco, do time do Vasco como um todo, né? O sistema defensivo do Vasco entregou tudo na rodada passada para o Volta Redonda. A gente espera que isso seja corrigido. Infelizmente, devemos ter a volta do Miranda ao time titular do Vasco, né? Que não passa confiança nenhuma na zaga e muito menos ao torcedor vascaíno. Mas ele deverá jogar aí no lugar do Robson Bambu, que sentiu uma lesão e acabou sendo substituído no jogo contra o Volta Redonda. Ali é meio que 6 por meia dúzia, né? Mas para essa partida vamos ter outras novidades, cara. A volta do Nenê muito possivelmente também irá acontecer no time do Vasco. Ele que ficou de fora dessa partida contra o Volta Redonda, se queixou de dores na semana passada no jogo contra a Portuguesa, foi poupado para talvez não agravar uma possível lesão do jogador e ele ficou no Rio de Janeiro. Agora muito possivelmente entrará em campo para essa partida no lugar do horroroso Alex Teixeira, que não vem jogando nada com a camisa do Vasco desde 2022. Quem também deverá voltar ao time do Vasco, mas esse ficará no banco de reservas, é o meio atacante Luca Orejano, jogador que teve uma lesão lá na Flórida, ficou muitos dias parado aí, né, cara, se recuperando dessa lesão, sequer entrou em campo em um jogo oficial do Vasco, e agora a gente espera que ele volte aí e jogue bem, que não tenha mais nenhum tipo de lesão, né? Segundo aí as informações do canal Atenção Vascaínos, o jogador ficará à disposição do Maurício Barbieri para a partida de amanhã e vamos torcer para que ele jogue bem, quem sabe aí entrando no segundo tempo. Muito possivelmente o Vasco deverá entrar em campo com o Ivan, Pumita Rodrigues, Miranda, Léo Pelé, Lucas Piton, Zé Gabriel, Jair, Nenê, o ataque com Gabriel Peck, Figueiredo e Pedro Raul. Esse será o provável Vasco que enfrentará amanhã o Resende às 7 horas da noite em São Januário. Só a vitória interessa, porque o Vasco vem se distanciando bastante aí dos primeiros colocados, apesar de ter 2 jogos a menos comparado ao Flamengo. A gente espera que o Vasco faça o seu dever de casa, tem que vencer amanhã o Resende de qualquer jeito, e na semana que vem joga aqui em Brasília, vai jogar contra o Nova Iguaçu. Jogo é mando do Nova Iguaçu, mas o Vasco tem que vencer de qualquer maneira também, para se aproximar aí dessa liderança da competição, para se classificar, porque mais um ano sem se classificar para as semifinais aí do Campeonato Carioca, vai ser difícil de engolir, né? Porque é um time que fez um investimento de 100 milhões, se quer classificar num campeonato fraco desse, vai ser bem complicado, né? Aí sim, o torcedor tem que cobrar veementemente a diretoria do Vasco. Deixe aí nos comentários aí o que você espera para a partida de amanhã, se você acha que o Vasco vai apresentar um bom futebol que não apresentou ainda nesse Campeonato Carioca. Bom, pessoal, a gente falou aí do Luca Orejano, que está a um passo de voltar, né, cara? Muito possivelmente estará em campo amanhã contra o Resende. Quem também pode voltar, mas não agora, né? Mas daqui a algumas semanas, é o lateral esquerdo Riquelme. O jogador já está comemorando aí nas suas redes sociais a proximidade do retorno aí aos gramados, né? O jogador que teve uma lesão gravíssima o ano passado no seu joelho. Infelizmente ficou parado, se eu não me engano, uns 8 a 9 meses que ele ficou parado, ou até mais que isso. Não me recordo quando que foi que aconteceu a lesão do jogador. Infelizmente interrompeu aí uma evolução do jogador. Agora ele vai ter que recuperar tudo de novo para voltar a ser o Riquelme que a gente conhece e com certeza evoluir mais ainda e ser um baita
lateral esquerdo, né? Uma lesão grave, muitos jogadores não recuperam um bom futebol após uma lesão dessa no joelho. Ligamento cruzado de joelho é muito difícil, cara, e o jogador machucou muito feio, e com certeza a gente espera aí que ele volte mais forte possível ainda para ajudar o Vasco nessa temporada, e que o Vasco desfaça de vez do Edmar, porque vai ter mais um lateral aí à disposição do Maurício Barbieri. Deixe nos comentários o que você acha da volta do Riquelme, que pode estar um passo de acontecer. O jogador já está comemorando aí nas suas redes sociais. Bom, pessoal, uns voltando a jogar com a camisa do Vasco, outros saindo do nosso clube, né? O Feirense de Portugal anunciou oficialmente a contratação do atacante Zé Santos, jogador que teve passagem fraquíssima com a camisa do Vasco. Em 5 jogos, o jogador não fez nenhum gol com a camisa do Vasco. Foi para o futebol português jogar a segunda divisão. Ele tem contrato até o término dessa temporada lá na Europa, que se encerra em junho, mas vai ir com a preferência de compra do clube português. Se o time quiser comprar o jogador em definitivo, vai ter que desembolsar 2 milhões de reais para contratar o jogador. Ontem também a gente falou da possível saída do Matheus Barbosa do Vasco, né? Isso foi confirmado, o jogador não é mais atleta do Vasco e foi para o Guarani. O Vasco liberou o atleta para jogar a Série B do Campeonato Brasileiro aí com a camisa do Bugre. Bom, pessoal, agora vamos falar de reforços, né, cara? O diretor do Bayer Leverkusen descarta a saída do Arangues até julho lá do Bayer. Jogador que tem contrato somente até junho com o clube alemão. Inclusive, pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe, inclusive o Vasco. Possivelmente ele não irá renovar o seu contrato com o Bayer Leverkusen. Porém, o Vasco buscou informações sobre o volante e analisa fazer uma investida no jogador de 33 anos. Por hora ainda não há uma proposta oficial. O Vasco já teria aberto conversas aí com os representantes do jogador, mas não apresentou uma oferta oficial. O chileno, como eu disse, tem contrato até junho com o clube alemão. E o diretor executivo do Bayern já teria descartado a saída do atleta antes do seu fim de contrato, né, cara? Ou seja, se o Vasco contratar o Charles Arangues agora, ele só virá no meio do ano. Ele não virá para o Vasco antes aí da disputa do Campeonato Brasileiro, por exemplo, né? Um jogador muito interessante, na minha opinião, seria ótimo o Vasco contratar ele, mas eu não sei se o Vasco vai aguardar esse período aí para contratar o atleta. Na minha opinião, poderia fechar com o Charles Arangues, mas trazer um outro volante, porque precisa de ter elenco aí, cara. A gente tá vendo que o banco de reservas do Vasco é muito fraco, precisa de ter peças de reposição. Na minha opinião, seria válido o Vasco trazer um outro volante também. Teria o Charles Arangues e o Jair como titulares e um outro volante de qualidade no banco de reservas, que é uma posição que vários jogadores sempre se lesionam porque exige muita força física. A gente viu ano passado o Yuri Lara, era o principal jogador da marcação do Vasco, mas ele vivia se queixando de dores, porque ele se doava muito dentro de campo. E com certeza é uma posição que precisa de ter uma reposição à altura, precisa de ter um reforço à altura também do titular. E além do Charles Arangues, um outro nome que vem sendo ventilado no Vasco é o do volante Bruno Henrique, que está de saída do futebol da Arábia Saudita, é aquele mesmo com passagens pelo Corinthians e Palmeiras aqui no futebol brasileiro, já jogou no futebol italiano, está atualmente saindo do Al Ittihad, lá da Arábia. O jogador teria sido oferecido a alguns clubes aqui no Brasil, entre eles o Vasco, e segundo as informações, o Vasco e o Internacional estariam disputando a contratação do volante. O volante atualmente está com 33 anos e, na minha opinião, chegaria sim para compor o elenco do Vasco, uma ótima contratação, na minha opinião. Eu traria o Charles Arangues e o Bruno Henrique, jogadores experientes que com certeza jogariam aqui tranquilamente no futebol brasileiro. O Vasco precisa de ter esse tipo de jogador no seu elenco, jogador vitorioso, jogador com passagens e seleções, jogador aí como o Bruno Henrique, já foi campeão, multicampeão no Palmeiras, né? Era capitão do Palmeiras antes de sair do clube para o futebol árabe, e o Charles Arangues é jogador de Copa do Mundo, né? Dispensa comentários. Na minha opinião, o Vasco poderia sim contratar os dois, mas aí vai a questão financeira, que o Vasco não deseja pagar salários astronômicos a nenhum atleta. Deixe aí nos comentários aí quem você prefere dos dois, ou se você gostaria de ver os dois jogadores vestindo a nossa camisa. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí. Tamo junto. Saudações vai cair a todos. E é nóis.